Olá, para mim é uma alegria estar gravando esse conteúdo de direito penal. Meu objetivo aqui é ajudar os seus estudos de direito penal. E aí então eu convido você a fazer um exercício de direito penal comigo. Vamos lá? É o seguinte, vamos imaginar um exemplo concreto. A atira em B com a intenção de matar B. Sabemos que no direito penal A vai responder por homicídio doloso consumado se o crime viesse consumar, não é? Se B morre, A responderá por homicídio doloso consumado porque ele agiu com dolo. Agora vamos imaginar um exemplo semelhante. A deseja matar B, quer muito matar B, só que ele não tem coragem para matar B, falta-lhe coragem. Ele quer matar, deseja matar, há muito tempo ele tem essa vontade de matar B, mas ele não tem coragem para matar B. Então, depois de muito pensar, ele chega à seguinte conclusão. Bom, quando eu bebo, eu fico com coragem. Então eu vou beber, vou me embriagar, vou estar completamente embriagado, porque estando completamente embriagado eu fico com muita coragem, e aí então eu vou ter coragem para realizar esse desejo de matar B. E A então faz isso. Certo dia, não é? Ele já bem definido o que ele deseja, que é matar B, ele senta num bar, bebe a tarde toda, e o objetivo dele é se embriagar, criar coragem e matar B. E depois de completamente embriagado, ele com muita coragem, ele realiza então o seu desejo matando B. A então, completamente embriagado, vem a matar B. Qual a solução desse caso para o direito penal? No direito penal, gente, a gente aplica aqui o que se chama de teoria da actio libera in causa, ou ação livre na sua causa. E A responderá por homicídio doloso consumado. O que a teoria da actio libera in causa faz? Ela estuda dois momentos diferentes, completamente diferentes. O momento 1, que é o momento em que o sujeito se embriaga, e o momento 2, que é o momento em que ele realiza a conduta criminosa. E a teoria da actio libera in causa, ela imputa a responsabilidade penal ao autor da conduta criminosa a partir do elemento que existe no momento 1. Se o sujeito, ao se embriagar, já tinha um dolo de matar B, a teoria da actio libera in causa imputa a responsabilidade de homicídio doloso para o agente. Essa teoria ela é muito criticada porque nós sabemos, por exemplo, que nós temos o princípio da coincidência, da simultaneidade ou da congruência, que é um princípio muito importante na teoria geral do crime. E o que esse princípio diz? Esse princípio ele determina que todos os elementos do crime têm que estar presentes no momento em que o sujeito realiza a conduta criminosa. Então é no momento em que o agente realiza a conduta criminosa que devem estar presentes todos os elementos do crime, ou seja, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Agora vejam, nesse exemplo que eu dei para você, que A se embriagou para matar B e matou B quando estava completamente embriagado, no momento em que A realiza a conduta, não estão presentes todos os elementos do tipo do crime. Por quê? Existe fato típico, existe ilicitude, mas falta culpabilidade. Por quê? Porque A não tinha, naquele momento em que ele praticou o crime, imputabilidade, capacidade de entendimento. E se faltava a ele capacidade de entendimento no momento em que ele realizava a conduta, faltando a ele imputabilidade, significa dizer que ele não tinha culpabilidade. E culpabilidade é um elemento imprescindível para a existência do crime. Então vejam que a teoria da actio libera in causa, ela é completamente divergente do princípio da simultaneidade, da coincidência ou da congruência. E aí como soluciona-se esse impasse? Como que nós vamos solucionar esse problema da actio libera in causa, que é amplamente aplicada pelos tribunais, diante do princípio da simultaneidade, coincidência ou congruência, que exige que todos os elementos do crime devem estar presentes no momento da conduta? Aqui, gente, nós temos duas teorias que procuram justificar a teoria da actio libera in causa. Nós temos, primeiro, a teoria da exceção, que diz o seguinte, olha, na verdade, A embriagado que matou B responderá pelo crime, mesmo não tendo imputabilidade no momento que realizou a conduta, porque aqui vai haver uma exceção
ao que se aplica na teoria geral do crime. Essa é a chamada teoria da exceção. A teoria da exceção chega a essa conclusão, mas ela não diz como que chegou a essa conclusão. Ela apenas faz uma afirmação e por isso ela é muito criticada. Como assim, excepcionalmente, não vai ser aplicado o princípio da simultaneidade aqui nesse caso em que o agente embriagado cometeu um crime? Então essa teoria da exceção, ela realmente não consegue justificar a teoria da actio liberi causa. Agora tem uma teoria chamada teoria do tipo, que é uma teoria bem interessante. Ela faz uma análise da actio liberi causa com a autoria mediata e diz que na actio liberi causa existe uma situação muito semelhante à autoria mediata. Porque o que é a autoria imediata? A autoria imediata é quando o sujeito que quer praticar um crime, ele não pratica o crime diretamente, ele se vale de alguém como instrumento do crime para realizar o crime. E a doutrina dominante entende que já existe início da execução do crime quando o autor mediato começa a atuar sobre o instrumento do crime. Não é necessário que o instrumento do crime comece a atuar sobre a vítima, basta que o autor mediato comece a atuar sobre o instrumento do crime. Quando o autor mediato começa a atuar sobre o instrumento do crime, a doutrina dominante entende que já existe início da execução do crime. Então, o que a teoria do tipo faz? A teoria do tipo diz, olha, na actio liberi causa, o sujeito, agente criminoso que se embriaga, na verdade, ele está se valendo dele mesmo como um instrumento para a prática do crime. Então, quando ele senta no bar e começa a beber com o objetivo já pré-determinado de matar a vítima, ele já iniciou a execução do crime. Então, quando ele iniciou a execução do crime, existiam ali todos os elementos do crime, fato típico, ilícito e culpável. Portanto, esse agente que senta no bar, se embriaga para matar o seu inimigo, ele pratica o crime porque no momento em que ele começou a se embriagar, existia ali todos os elementos do crime. Vejam, é um problema complexo para o direito penal, mas que a teoria do tipo parece prevalecer e a gente sabe que hoje tem sido aplicado amplamente a teoria da actio liberi causa na teoria geral do crime. Fica aí a dica, é uma situação complexa e muito importante para o direito penal. Então a justificativa é essa. Na verdade, a actio liberi causa não ofende o princípio da simultaneidade. Por quê? Porque no momento em que o agente começa a se embriagar, ele começa a realizar o crime e no momento em que ele começa a realizar o crime, estão presentes neste momento todos os elementos do crime, fato típico, ilícito e culpabilidade. No momento em que ele começa a se embriagar, ele é imputável, porque ele tem capacidade de entendimento. E neste momento, então, estando presentes todos os elementos do crime, o sujeito responderá pelo crime. Não há uma exceção à regra geral e a teoria, então, do tipo busca uma resposta interessante para a teoria da actio liberi causa. Agora, deixo registrado que é uma teoria actio liberi causa muito criticada, porque muitos autores vão entender que quando o sujeito senta para se embriagar, ele ainda não iniciou a execução do crime. Ali existe apenas atos preparatórios do crime. Então fica aí essa crítica também consignada para a gente ter o melhor raciocínio em relação à teoria da actio liberi causa. Espero ter ajudado você nos seus estudos de direito penal. Um grande abraço.